Vamos lá, pessoal. Então, continuando o que a gente vinha falando, né, eu vou continuar aqui com a nossa revisão, certo? Bem objetiva, tá? Então, outras coisas que a gente pode falar em relação à articulação temporomandibular, né, que a gente vai, vou abrir aqui de novo para vocês, vou apresentar aqui, vou apresentar uma janela, né? Não sei porque o meu completo é nato, mas agora não está querendo abrir, só um minutinho. Só um minuto. Acho que já sei o que é. Pronto. Então, quando a gente começa a falar, o que é que eu vou ter dentro da minha articulação temporomandibular, né? Eu vou ter um líquido sinovial. Rafael, o que a gente pode falar em relação ao líquido sinovial, né? Que é um líquido que tem alta concentração de ácido hialurônico, né? E a principal função dele é lubrificar a cavidade, né? Não tem grande quantidade de células, né? Mas possui a capacidade de que esse líquido sinovial? De nutrir a cabeça da mandíbula, tá? Principalmente a cartilagem articular. Ele pode nutrir, né? E ele é produzido por quem? Pela membrana sinovial, né? Esses líquidos sinovial, ele é altamente alterado por processos inflamatórios, tá? Dentro dessa cavidade. Como eu falei, ele é produzido pela membrana sinovial e tem a função básica de lubrificar a cavidade, a minha cavidade articular, né? Como a gente falou para vocês também, né? Essa minha ATM, ela vai ser formada por quê? Né? Por dois ossos, o osso temporal e a mandíbula, tá? Na qual, né, eu tenho um espaço que está compreendido entre a cabeça da mandíbula e o disco, que é chamado, né, de infradiscal, ou, né, e acima, supradiscal, né? Isso é a principal característica em termos de parte anatômica, tá? Rafael, que tipo de articulação é essa na articulação temporomandibular? Como é que ela é classificada? Entre osso temporal, tem uma cápsula articular, um líquido sinovial, é uma articulação pertencente ao tipo dínglimo-artroidal, né? A gente falou isso aí para vocês, e essa articulação tem essa característica bem básica de ser classificada como uma articulação tipo dínglimo-artroidal, tá? O que a gente pode adicionar mais aqui em relação às camadas, né? As camadas musculares, vocês podem ver aqui, né, que não estão tão presentes, tá? Drenagem linfática também não tem tanta relação, tá? E aí tem uma intensa drenagem venosa também associada à minha articulação temporomandibular, certo? Quando a gente vai falar, pronto, então já tem, pessoal, para revisão para a prova, se vocês souberem mais ou menos isso, de que é composto a articulação temporomandibular, vocês vão fazer uma boa prova, certo? Outro tema também muito interessante, né, que a gente deu nessa teórica, e que é importante para vocês saberem, normalmente vai ser a parte de infecções odontogênicas, né? A parte de infecções odontogênicas, eu vou até fazer uma breve revisão, né? Nós temos, deixa eu abrir aqui uma aulinha minha recente para vocês, tá? Só um minuto. Infecções odontogênicas. Interromper o compartilhamento. Vou aumentar agora. Eu vou abrir aqui para vocês a minha aula de infecções odontogênicas, tá? Então, quando a gente fala um pouco de infecções odontogênicas, o que a gente tem que entender, né? Que ela pode vir de várias formas, né? Então, quais são os principais espaços que a gente tem que saber na hora da prova, tá? Eu vou até passar aqui para vocês para fazer uma breve revisão, né? Primeiro a gente tem que entender o que são espaços faciais, né? Que são espaços limitados por fáscias, preenchidos por gordura ou tecido conjuntivo frouxo, são espaços virtuais e que têm pouca vascularização e fácil propagação. Deixa eu pegar só meu carregador, porque o meu computador está descarregando, pessoal. Só um minutinho. Tá? Então, Rafael, quais são os espaços que nós temos? Eu vou ter meus espaços maxilares, que são o espaço canino, infratemporal e o espaço bucal, né? E eu vou ter os espaços mandibulares, que são
o espaço submentual, o espaço bucal, sublingual e submandibular, tá? Isso são os espaços primários. Rafael, quais são os espaços secundários? Né? São aqueles espaços, caso não tratado, os espaços faciais primários podem disseminar-se posteriormente e envolver os espaços faciais secundários. Rafael, que espaços são esses? O espaço massetérico, tá? Que é um espaço que fica entre a mandíbula e o masseter. Né? Normalmente o paciente tem trismo e aumento de volume na região associada ao masseter. Espaço pitérigo-mandibular, que é um espaço muito comum de ser infectado quando você tem a infiltração de anestésico se a agulha estiver contaminada nessa região, tá? Então, por exemplo, se um paciente que foi submetido a tratamento endodôntico, tá? Por determinado dente, decidiu realizar anestesia do alveolar inferior, e aí o paciente teve, por exemplo, foi aplicado anestésico, teve febre, teve limitação de abertura bucal, mas não teve aumento de volume, normalmente está associado ao espaço pitérigo-mandibular. Rafael, por quê? Porque normalmente, pessoal, o que a gente vai acabar visualizando, né? Aqui não tem aumento de volume extraoral, porque vai ter a mandíbula que vai impedir esse aumento, diferentemente do espaço massetérico, que a gente volta aqui, ó, que ele está mais externo. Então, quando tem infecção no espaço massetérico, o paciente vai apresentar um aumento de volume. No espaço pitérigo-mandibular, não vai ter isso. E o outro espaço que a gente tem é o espaço temporal, onde eu também vou apresentar um aumento de volume nessa região. Então, desses três, o único que não tem aumento de volume é o espaço pitérigo-mandibular, tá? Né? Então, outras coisas que a gente pode falar para vocês, né? Falei aqui dos espaços secundários, eu vou falar dos espaços primários, tá? Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala dos espaços primários da mandíbula, nós temos espaços mandibulares, que é o submentual, que normalmente é uma infecção que vem dos incisivos inferiores. Espaço bucal, que vem normalmente dos molares inferiores. Se vier, basicamente, a drenagem foi por vestibular, abaixo do bucinador, tá? E eu vou ter uma drenagem que é bem mais comum, quando ocorre no espaço sublingual e submandibular, que é mais comum pelo fato da espessura da cortical vestibular da cortical lingual da minha mandíbula. Então, a drenagem tende a acontecer pelo lingual, certo? Então, pessoal, o que a gente precisa observar, né? Isso são os espaços mandibulares, né? Quando a gente fala dos maxilares, o que a gente tem, tá? Nos maxilares a gente tem, deixa eu voltar aqui, canino, né? Que normalmente, quando o meu canino superior ele é relativamente longo, tá? Então, essa infecção do espaço canino, ela vai ocorrer sempre que, né? A infecção do espaço canino vai acontecer sempre que, tá? Depende muito do nível de origem, do tamanho da raiz do meu canino, né? Então, como eu falei no início, né, dessa aula, não sei se foi eu que dei aula para vocês, mas normalmente o ponto de infecção, o ponto de drenagem sempre vai ocorrer dependendo do ponto de inserção, do tamanho do dente, né, ou inclinação da raiz, e tamanho da espessura da cortical, ou também dependente do ponto de inserção muscular, né, na origem ou inserção muscular. Então são os fatores que vão determinar se uma drenagem vai ser para vestibular, se vai ser, no caso, para lingual, tá? Por exemplo, o dente 11 normalmente drena para onde? Drena para o espaço vestibular, o espaço facial, bucal, né? Ele pode ser originado, como eu já falei para vocês, por dentes inferiores e superiores, tá? E como a gente já falou, o espaço infratemporal, né? É um espaço facial primário da maxila. Nós temos o espaço canino e o espaço bucal, tá? Rafael, em relação aos espaços mandibulares, o que é que tu vai ter? Nos espaços mandibulares, que são esses aqui, ó, são esses quatro, submentual, bucal, sublingual e submandibular, lembrando que o bucal pode tanto ser, né, a drenagem pode acontecer tanto em função
de dentes superiores como inferiores. É muito mais comum a de dentes superiores, né? Porque inferior ele vai tender a drenar mais paralingual, certo? Então, a angina de Ludwig, né? O que é a angina de Ludwig nos espaços faciais mandibulares? Normalmente ela vai acometer os espaços faciais submandibular, submentual e sublingual. Para ser definido como angina de Ludwig, ela vai ter que ser feita bilateralmente, tá? Em termos de infecções, a gente pode resumir mais ou menos nisso, né? Então, são a parte de infecção que normalmente a gente cobra na prova, tá? Um pouquinho agora para você, compartilhamento, vou falar um pouquinho para vocês na parte de inervação, tá? Deixa eu diminuir aqui. E agora eu vou compartilhar a parte de inervação com vocês. Vou tirar aqui a camada muscular para ficar mais fácil. É só essa gordurinha aqui que é a bola de bichar. Tá? Então, minha bola de bichar aqui que todo mundo... Só um minuto. Vamos lá, galera, certo? Deixa eu... Então, vamos lá. Tá apresentando já, né? Beleza. Então, quando a gente vai falar de inervação, eu vou dividir mandíbula, maxila, língua, talvez cavidade nasal, para resumir para vocês, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de língua, né? A gente precisa falar o quê? Que a sensibilidade, né? Da língua, ela se divide como? Em 2 terços anteriores e 1 terço posterior da língua, né? Então, a sensibilidade, ela vai ser sempre feita por quem? A parte posterior da língua, ela é feita pelo nervo glossofaríngeo, que é o nono par craniano, né? E a sensibilidade gustativa, né, ser sempre realizada em função do nervo córneo do tímpano, né, que é ramo do nervo facial, tá? Então, isso em relação aos 2 terços anteriores da língua e o terço posterior da língua, o que a gente tem de sensibilidade gustativa. Tá? Deixa eu ver aqui, para o que eu vou falar mais, tá? Dessa parte de inervação, o que a gente precisa entender, tá? Os meus dentes superiores do forame infraorbitário e vai entrar pelos canais alveolares e vai inervar o nervo. Provavelmente ele vai marcar aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai marcar esse nervinho. Não, vamos em superior. Podendo o osso, ele vai nervar esses dentes. Rafael, que nervo é esse? Nervo alveolar superior anterior. Se for os premolares, nervo alveolar superior médio. E se for os molares, nervo alveolar superior posterior. Tá? Então, isso é uma característica da inervação desses dentes. Rafael, se eu for atrás do palato, no palato eu tenho o meu forame palatino maior, que vai inervar os 2 terços posteriores do palato duro do lado correspondente, tá? E no forame, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar aqui a mandíbula. Pronto. Ver se eu consigo aproximar. Perfeito.
Tem esse foramezinho aqui, ó. Pronto. O nervo nasopalatino. O nervo nasopalatino sai por esse forame incisivo. Vou mostrar aqui, ó. Pronto, perfeito. Né? Então, eu vou ter um forame bem aqui, né? Que vai ser o quê? Forame incisivo, que vai sair o nervo nasopalatino, tá? Né? Então, esse nervinho, que a gente costuma chamar aqui, ó, tá? O nervo nasopalatino, deixa eu ver se eu consigo marcar ele aqui de novo. Pronto, tá aqui, ó. Certo? Ele vem, ó, pela parte medial, tá? Em direção posterior para anterior, tá? E vai sair nessa região, ó, pelo forame incisivo. Rafael, ele inerva o quê? A mucosa palatina de canino a canino, ou seja, o terço anterior do meu palato duro, tá? Então, se a gente for imaginar, Rafael, forame palatino maior, vai sair o nervo palatino maior, que é os 2 terços posteriores do palato duro, que é bem aqui, ó. Meu forame palatino maior, e eu tenho meu forame palatino menor. Forame palatino maior inerva mucosa palatina, 2 terços posteriores do palato duro. Forame palatino menor vai inervar palato mole. E o meu forame incisivo vai sair esse nervinho nasopalatino aqui, que vai inervar o terço anterior da mucosa do palato duro, certo? Né, então a gente tem isso aí, vamos ver o que eu consigo mais falar para vocês, né? A gente já falou da inervação, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, na mandíbula, né? Quando a gente vai falar de inervação da mandíbula, deixa eu voltar aqui. Agora eu vou ter que voltar, pronto. Ops. Agora eu vou ter que voltar tudo aqui. Vamos lá. Oh, meu Deus. Foi bem. Espera só um minutinho. Vou tentar pegar aqui outra imagem. Acho que até melhor. Peraí. Só um minuto. Galera. Vou tentar fechar aqui de novo. Peraí. Vou abrir e fechar de novo aqui. Só um minuto. Só um minuto. Módulos. Pronto. Deixa eu botar aqui a parte nervosa da mandíbula. Pronto. Então, na parte nervosa da mandíbula, o que a gente vai ter, tá? Entrando na mandíbula, a gente vai ter, são os 3 pares cranianos, né? O V1, o V2 e o V3. No V3, a gente vai ter o quê? O nervo alveolar inferior, que vai entrar pela mandíbula, vai emitir esse ramo, que é o nervo mentual, certo? Ó, de cada lado. Nós temos, passando aqui nessa região, né? O ramo do nervo bucal, por isso que a gente anestesia esse nervinho quando a gente vai tirar um terceiro molar, certo? E um ramo também que a gente tem aqui, que é pouco conhecido, eu vou falar mais a título de conhecimento, esse nervo da mandíbula, certo? O que tem mais interessante para falar para vocês aqui?
Então, acho que era basicamente isso. Tem um videozinho gravado aí de 40 minutos, e amanhã a gente vai entrar, eu vou falar com vocês para vocês entrarem amanhã à noite, também lá eu vou criar um link para vocês, para a gente tirar dúvida da prova. Tá certo? Beleza, meu povo? Se cuidem.